E aí, e teus filhos no Brasil vieram pra cá? O que aconteceu foi o seguinte, eu tava aqui, eu cheguei dia 25 de outubro de 2019. E cheia de sonhos, a gente tinha muitos sonhos, tinha muitas expectativas. Só que no dia 5 de novembro, 10 dias depois que nós estávamos aqui, a minha filha Lívia sofreu um acidente de carro no Brasil e faleceu. Então, então assim, Qual a idade dela? ela tinha 16, hoje teria 21. Então, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo. Porque a gente não tinha dinheiro para voltar, minha família não tinha dinheiro para enviar. Um corpo precisa esperar, então não é simplesmente pagar para esperar. Enfim, foi muito confuso, foi muito difícil para mim. Eu estava aqui há 10 dias. Eu tinha $500. Se eu voltasse, eu tinha medo de não conseguir entrar depois. Isso. Ela faleceu no dia 5 de novembro. Então, assim, esses sonhos todos viraram de cabeça para baixo, imediatamente. Eu fiquei muito doente, eu cheguei à beira da loucura. Eu bati carro, eu tinha uns apagão assim, e num desses apagões, as pessoas me encontravam sentada na calçada, assim, porque eu não sabia onde eu estava. Era uma coisa muito difícil mesmo. E aí, num desses apagões, eu bati um carro, que a gente tinha conseguido já, né, amor? Comprar outro carro, mas deu perca total no carro, e eu estava grávida de 5 meses. Mas eu não fiz nada. Deus foi tão bom. Ele poupou minha vida ali. Eu só machuquei um pouquinho o joelho. E o bebê também de boa? Não aconteceu nada, graças a Deus. Então, tipo assim, foi uma loucura. Todas as nossas expectativas mudou. E aí começou a pandemia. Isso, o Luan. E aí... Qual a idade do Luan? Agora o Luan tem 25, o Luan tinha 20, né? O Luan chegou a vir pra cá ou ainda não? Ele não conseguiu tirar o visto. Ele tentou e foi negado. E então, quando deu o prazo da gente mudar o visto, eu estava muito doente e a pandemia estava ali, instalada. Ele trabalhava 2 dias, 2 fechava tudo. Eu trabalhava um dia, outro não trabalhava. A pandemia foi complicado. A gente tinha mal o que comer. Vocês moravam onde? A gente morava em Hunters Creek. Pra falar a verdade, eu não tenho vergonha de falar, porque as pessoas têm que entender como é estar aqui. Não é chegar e o dólar simplesmente dar na árvore. Ele ganhava $80. Eu demorei 5 semanas para receber. Eu fiz um desabafo na época sobre o luto, tudo que eu estava vivendo. Eu não tinha nem todo o dinheiro para pagar o aluguel. Eu fiz um desabafo num grupo de mães daqui de Orlando. Esse grupo é incrível, né? Ele ajuda muitas pessoas, da Vanessa. E elas se sensibilizaram e fizeram uma vaquinha para mim naquela época. E eu consegui juntar, acho que foi $1.700 e a gente pagou o aluguel, né, amor? Porque eu ainda não estava recebendo do hotel. Eu estava trabalhando doente, de luto, sem receber, e o meu marido ganhando $80. É claro, a conta não fecha. A conta não fecha. Então... foi de grande ajuda esse começo. E aí começou a pandemia, a gente tinha mal o que comer, a gente comia porque as igrejas davam. Muitas pessoas vão saber agora toda a história, porque muitas pessoas que nos conhecem não sabem da história toda. Que a gente passa aqui, né? Não sabe, exatamente. E as igrejas, toda esquina tinha comida, dando comida. A gente comprava arroz e feijão, porque isso eles não dão. Realmente não tem nas cestas, né? E foi uma época difícil. Aí a gente acabou saindo desse apartamento, porque não tinha mais condições da gente ficar. Foi morar onde? A gente foi morar em Davenport. Então. Isso. De uma grande amiga também que alugou essa casa pra gente. Você estava em Davenport? Você não fala ainda ou não? Ali no Solterra. É do Solterra, mas era um condomínio, era uma amiga minha também que... Solterra é bem gostoso ali. Que alugou bem baratinho, né, a casinha dela lá pra gente. A gente ficou um tempo lá. Depois voltamos para aqui, para Orlando, por causa do trabalho dele e tudo. E depois fomos para Tampa. Ficamos 2 anos e meio em Tampa. Por que foram para Tampa? Por causa do trabalho. Ele Você todo tentava dia... ficar um pouco mais próximo do trabalho. Você né? fazia o quê? Ele queria... Gabinete já. Na verdade, não é tanto por causa do trabalho em si. Eu estava muito doente. Eu estava com depressão mesmo. Eu fiquei... Por quase 4 anos, eu vivi numa tristeza profunda. Então, o que acontece? Você procurou ajuda?
Na verdade, me ofereceram ajuda. Uma psicóloga da igreja que eu estava frequentando tentou me ajudar. Mas na terceira sessão, eu não quis mais, porque aquilo me trazia mais dor, mas eu não entendia naquele momento que era necessário. Mais você fala, mais você se cura, né? Isso. Então, aquilo eu colocava para fora e aquilo me trazia tanta dor que eu ficava 3 dias de cama. Então eu falei, não quero mais isso. Isso não é bom para mim. Então eu não quis mais. Então eu fiz 3 sessões de psicóloga só. Érica, maravilhosa. Élica. E aí não fiz mais. Mas eu sei que eu devia ter procurado ajuda, mas não procurei. A minha sogra ia ficar 3 meses. E ela acabou ficando 1 ano e pouco. Porque ela não conseguia me deixar. Ela não conseguia me deixar. Ela tentava ir embora, mas como que ela ia me deixar? Meu marido tinha que trabalhar. Eu naquela situação. Então ela foi ficando, coitada. Ela foi ficando. E eu sei que isso acabou prejudicando ela, porque ela passou do visto, né? De turista. A gente deu entrada em outro visto, mas ela não quis. Então, tipo, isso acabou prejudicando ela. Por amor a mim, né? Eu vou ser grata eternamente. E a gente mudou pra Tampa porque, como ele chegava muito tarde em casa, ele viajava todos os dias, ele queria ficar mais perto de mim, porque ele tinha medo de me deixar sozinha. Eu estava um perigo. E deixa eu falar, e as crianças enquanto isso? O Rai ia pra escola. Fazendo aula online, né? No começo ele ficou fazendo aula online. Ele chorava e eu chorava, porque ninguém entendia nada que estava acontecendo. Ele chorava porque você chorava? Ele chorava porque ele não conseguia aprender nada. E eu não conseguia ensiná-lo, porque ninguém sabia uma palavra de inglês. Como é que você vai ensinar uma criança, ainda mais online? É tudo diferente. Você sabe que é tudo diferente do Brasil. E aí... Quando vocês foram pra Tampa, vocês tinham grana pra ir pra Tampa? Não, a gente foi para um apartamento super simplesinho, né, amor? Não tinha depósito, porque a gente já tava com o social, né? Então foi mais fácil de alugar. Já que você falou nisso, eu não fiz o briefing. Gente, isso daqui eu tô aprendendo junto com vocês, não tem uma preparação antes. E é bom que vocês seguem tudo, você vê como realmente funciona a coisa. É que tem gente ali assistindo, que não tem nada... A gente preparou alguma coisa pra falar? Não, você só zoou meu marido uma meia hora. Cara, que não tem como. Eu queria ter um cabelinho desse. O meu sonho é ter o teu cabelo. Lisinho. Vai lá em casa que eu faço progressivo. Não, Tem que deixar crescer um pouquinho. Deixar crescer. E tem até a barba ruiva. Não dá close. Dá close No meu nela. gato. E ele é bonzinho, você falou, né? Ele é muito bonzinho. Ele suportou muita coisa. Aqui, todo mundo fala que aqui ou o casamento acaba ou ele se fortalece. Aqui eu descobri o homem que eu tinha do meu lado. Porque Cadê ele? Você não trouxe ele hoje? tudo que ele suportou... Enchendo o saco. E, gente, deixa eu gente- falar, eu tô enchendo o saco fazendo bullying é porque eu gosto da pessoa. Quando eu não gosto, eu já vou cortando, já gravo. Deixa pra lá, né? Tudo que ele suportou e tudo que ele me ajudou, eu realmente vi que ele me ama e que ele quer a nossa família sempre unida. Então, isso é Isso é super uma bênção de importante, Deus. Uma bênção. Me fala, aí vocês foram, você fazendo o gabinete ainda. Já tava com o gabinete, já. Né? Conseguiu o trabalho em Tampa. Tampa. Então vamos pra Tampa. Aí alugou um barraquinho lá. Você falou que... Que a gente já tava com o social. Isso, do social que eu pareci. Gente, Isso. você vê que eu sou sem noção. De onde que veio esse A social? gente não tinha dinheiro para dar entrada no processo de estudante. Pandemia. Os escritórios abertos cobravam uma fortuna. Então a gente deu entrada no visto, no processo de asilo. A pior bobagem que eu fiz. Eu não ia falar sobre isso, mas eu tenho o dever. Eu só perguntei porque você falou do Eu social. tenho o dever de alertar pessoas não fazerem isso. A gente foi instruído a fazer isso para não ficar sem status. E eu estava por quem? doente. Não precisa dar nome, mas... Pessoas, conhecidos. O que acontece? Eu estava realmente doente. Eu era mais louca que o Batman, vamos dizer assim. Mas isso não dá visto de asilo para ninguém. Eu do Batman, não dá. Não dá. Então, tipo assim, a gente foi lá e fez isso. E aí a gente pegou, né, a permissão Você de fez com trabalho e Paralegal, tudo. Imigração ou essas agências? Paralegal. A gente não tinha dinheiro para pagar advogado. A gente pagou, tipo,
$400. Foi uma coisa bem baratinha, antes de um ano, pra gente não ficar sem status. Hoje... Faz quanto tempo isso? Isso já faz 4 anos, né? Porque foi antes de fazer um ano. Vocês pra Não, nada. não. Só que a gente já tá com outro visto. A gente já, infelizmente, mas Deus usa até a desgraça para te trazer graça, né? Então, infelizmente, o meu filho sofreu uma agressão muito séria de um americano, o de 15. Na escola. Não foi exatamente na escola ali, no campus, foi, né? Ao redor. Isso. E as câmeras gravaram tudo e muita testemunha e tudo. Ele fez uma cirurgia na orelha. Me conta sobre isso, que é importante alertar, porque aqui acontece coisas também. Óbvio que não é tão comum, talvez não seja tão comum quanto no Brasil, como em outros países, mas acontece também. Você deu o azar de ter o teu filho. O que teu filho falou que aconteceu? Na verdade, ele não conhece esse menino. Ele nunca tinha trocado uma palavra com ele. Meu filho acredita que foi ciúmes de meninas. Isso em Tampa? Isso em Tampa. Ele estava de costas, lavando a mão num lavabo. Aonde isso? No corredor da escola. Lavando a mão no lavabo. E simplesmente esse menino... Na verdade, nós não sabemos o que aconteceu. Nem eu, porque o policial não me deixou ver as imagens. E o meu filho também, como ele apagou, ele estava de costas, ele apagou. Ele não sabe o que aconteceu. Nós não vimos as imagens. Ele só sabe que deu uma batida. Isso, porque eu tava tão nervosa que o policial falou: é melhor que você não veja. Entendi. Agora. E agora eu também não consigo ver mais. Não precisa ver. Agora eu não consigo ver mais. Faz só por isso? segredo de justiça. Faz um ano, né, amor? 1 ano, mais ou menos. Quase não isso. mais. Não mais, amor. Mas vai fazer 1 ano que a gente tá aqui agora em Hind City. Você tá em Hind City? Tô. Tá pro meu lado lá também, né? A gente veio pra cá, o aluguel barato, mora bem e paga pouco. Isso aí. E agora também... Eu gosto de pagar de gatão, essas coisas. E outra, agora também com esse trabalho dele, ele pode morar onde ele quiser. Então ficou mais tranquilo. Não para em lugar nenhum mesmo. Não para em lugar nenhum. Virou um cigano. Virou cigano. É a cara do cigano. Eu tinha medo, quando eu era pequeno, eu tinha medo de cigano. Só meteu um brincãozão aqui na orelha, um brincão no nariz. Quer que eu leia a sua mão? Já leia a mão e já saiu o anel, assim, ó. Cigano corintiano, mano. Então, e aí... Peraí, volta. Aí você tava contando. Aí o seu filho ninguém sabe. Não sabe realmente o que aconteceu. Muito. Ele rasgou a orelha aqui, de fora a fora. Precisou fazer uma cirurgia, colar. Excuse me. Saúde. Obrigado. Blessed. Então, aí... Na hora eu nem imaginei nada, você quer saber? Tipo, te ligaram, como foi? Me ligaram da escola, não falaram o que era, porque meu filho pediu pra não falar. Teu filho não estava apagado? Não, ele acordou. Ele acordou e falou... Sim, ele estava machucado na enfermaria, precisava levar pra emergência, mas ele estava bem. Então, perguntaram se ele queria que chamasse uma ambulância ou se ele queria que chamasse eu. Ele falou, vocês chamam minha mãe, mas não fala pra ela antes dela chegar aqui, porque... senão ela fica muito nervosa. Ela doida, é isso aí. Ela fica muito nervosa. E aí, olha, o seu filho se machucou durante uma brincadeira, foi o que eles me falaram. E você precisa vir buscar ele. Eu falei, mas ele tá bem? Não, tá tudo bem. E aí foi o que eu fiz, eu fui lá. Só que quando eu cheguei, eu já vi um vucu-vucu. A escola já estava movimentada. Isso, eu vi polícia, vi uma movimentação. Eu cheguei, já foram me buscar, me tratando muito bem, assim. Querendo te preparar. Né? E aí, quando eu cheguei, assim, ela perguntou se eu falava inglês. Eu falei que pouco, então ela falou. Aí ela chamou alguém que falava espanhol. Achou que eu falava espanhol. Eu falei, não, eu falo português. Mas você consegue entender? Eu falei, não, consigo falar e entender. Aí me trouxe uma pessoa, aí veio o policial. Aí o policial falava e a menina falava junto. Você não tinha visto teu filho ainda? Não. Você falou, e aí na hora deve ter vindo muitas coisas na tua cabeça. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, fala logo, o que aconteceu? Aí ela falou, olha, ele sofreu uma agressão, mas ele tá bem, ele tá normal, ele vai conversar com você. Só que a gente quer saber o que você quer fazer. Você quer chamar a polícia, reforço, porque o policial da escola tem que chamar o xerife, entende? Não é assim, já tá a polícia, ele tá, mas tem que chamar. É o policial da escola. Isso. Né? Aí falou se eu queria chamar a polícia, tudo, falou que era um menino que dava trabalho, que já tinha várias coisas ali, que se eu chamasse o xerife, ele seria expulso e ele não poderia estudar mais em nenhuma escola.
se eu não chamasse, ele sofreria uma advertência. Ele teria que estudar numa escola preparada para isso e tal. Tipo, ficar de castigo em outras coisas até poder voltar para a escola. Aí, naquele momento, eu falei, olha, se ele é problemático, ele tem algum... Esse menino tá precisando de ajuda e não ser preso. Então, eu não vou fazer a denúncia, mas eu não quero que ele fique mais perto do meu filho. Foi a única exigência que eu fiz naquele momento. E aí, foi isso que aconteceu. Ele foi para uma escola de reintegração, né? Que fala para comportamento ruim, né? E ficar fazendo coisas online também. E aí, depois disso, eu tinha tudo. Teu filho, me conta, foi pro teu filho, você viu teu filho. Isso, aí ele não queria ir mais pra escola, porque ele ficou com traumatizado, medo, ele ficou claro. traumatizado. Ele falou que ele sentiu um tremor. E o corte que tinha? Foi pro hospital? Foi, aí eles fizeram a cirurgia e colaram. Mas ficou perfeitinho, nem parece. E ele ficou meio que traumatizado, meu filho. Claro, óbvio. Ele achava... E até hoje ele é meio Qual a idade traumatizado. dele? Ele tem 15. Quando isso aconteceu, 15, 14? 14. Então, tipo assim, a gente tá andando na rua assim, se vem vindo um estranho, ele começa a me empurrar um pouquinho, sabe? Eu vejo que é meio que um trauma. Um trauma. Tipo assim, qualquer desconhecido pode te atacar, entende? E aí... E a escola não ofereceu nenhum tipo de ajuda, tratamento, psicólogo? Ai, sim, assim, eles perguntaram se a gente precisava de alguma coisa, eu falei com ele. E aí ele ficou fazendo aula online, ele só não queria ir pra escola. Porque você vê, é uma coisa que acontece muito. O abusador vira o coitado e você que se ferrou, azar é teu, você vai cuidar da vida. Já repararam que tem muito disso também? Quando eu vi o menino no corredor, eu fiquei impressionada, porque ele parecia ter, tipo, 18, 20 anos. Ele era bem musculoso, todo bombadinho, sabe? Moreno, bem bombado. E, tipo assim, eu perguntei pro meu filho qual a razão disso. Ele fala, mãe, eu não sei, eu nunca falei com ele. Foi uma agressão gratuita, sabe? Não... Bom, enfim, devido a isso... E aí um desses amigos, uns amigos que falou pra você fazer o visto de... Como que é o primeiro prefeito? O asilo falou, agora tem outro. Não, eu tava vendo um vídeo, na verdade, de uma advogada. E ela falou... E aí me deu um... Eu falei, peraí, eu não pedi pra que isso acontecesse, mas aconteceu. Era advogada mesmo ou era para Era advogada. Vídeo de uma advogada eu vi. No TikTok eu vi. E aí eu falei com uma amiga minha que... O que falava o vídeo dessa advogada? De agressão, que podia dar entrada no U-Visa, tarará, tarará. O visto U. Isso. E aí eu falei com uma amiga minha, que eu só conheço por telefone, da Califórnia, a gente se conheceu num grupo, e porque ela tinha me falado do advogado que ela tramitou o green card dela, né? E aí ela me passou o contato dele. Eu entrei em contato, expliquei tudo que tinha acontecido, enviei todas as fotos, enviei documentos. E aí ele falou, olha, o primeiro passo é o xerife assinar. Quando ele assina, ele está dizendo, isso aconteceu. E assina. É verdade. E ele falou, depois que ele assinar, então a gente vai ter uma resposta de sim ou não. Mas sim, tudo leva a crer, porque tem muita prova. Tem as provas do hospital, tem as câmeras, porque a agressão foi gravada. Então, aí ele enviou esse pedido para o xerife. E ele assinou. Então, assinando, a gente deu entrada e estamos agora com o U-Visa. Aguardando. Agora, para vocês entenderem, no visto U, no caso, o seu advogado deve ter falado para você, hoje está em torno de 14 a 15 anos de espera para ser aprovado ou não. E é óbvio que, não sou advogado, gente, e é óbvio que no meio do caminho eles já te dão uma permissão de trabalho, te dão o Social Security, caso você não tenha ainda. Então você espera podendo trabalhar, podendo ter uma vida aqui, ter carteira de motorista, tudo bonitinho, só que não tem o green card até você passar esses 14, 15 anos. Por que tanto tempo? Lembrando, não sou advogado. É porque existe uma cota mínima, máxima, por ano. E essa cota não é uma cota ridícula, é uma cota pequena. Então, eu não sei falar de cabeça, o Dr. Walter poderia falar, pode falar depois, mas essa cota hoje
por número de pedido, baseado nas cotas que tem, está dando 14 a 15 anos. Tive um amigo meu, amigo que eu morei na casa dele, foi esfaqueado e saiu agora, faz 3 semanas que saiu, depois de 14 anos. Saiu. Enquanto a gente está nesse processo, a gente não pode voltar para o Brasil. Não pode voltar. A gente tem que esperar o processo terminar aqui. E mesmo que a gente tivesse conseguido dar a entrada no de estudante, dando a entrada aqui dentro, também não poderíamos ir para o Brasil. Mas essa era a intenção. A intenção não era fazer nada errado. Mas, infelizmente, a pandemia destruiu não só a vida dos imigrantes, mas dos americanos também. Mas eles ainda recebiam o cheque deles, nós não recebíamos nada. Não recebia cheque não recebi cheque nenhum. Eles ajudavam com cheque toda semana lá, e mais as crianças. Cheque estímulo, não era isso? Então deve ser dependendo da renda. Eu não me qualificava. Sim. Mas para quem continuou trabalhando, mas para quem parou de trabalhar, conseguia receber, né? Eu acho que foi assim, mais ou menos. Eu não sei, então. Porque eu não recebi. Atenção, se alguém tiver com porque você continuou trabalhando, né? Mas é isso. Melhor do que ser rico é ter amigo rico. Com certeza. Deve ser muito bom. É a melhor coisa, exatamente.